Pai do Senhor, meus queridos, meus irmãos, Deus os abençoe. Esse vídeo estou fazendo para responder uma pergunta de um inscrito, cantor Rafael Melo, uma benção, eu gosto muito desse menino. Ele perguntou a respeito do arrebatamento. Ele estava conversando com o vizinho, disse que o vizinho disse que o arrebatamento seria durante a grande tribulação. Bom, eu vou explicar aqui algumas coisas. Porque com a respeito ao arrebatamento, existe 3 linhas de pensamento. O primeiro ponto é o que eu creio, que nós cremos, eu creio assim, que é o pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo. Aí depois tem a linha de raciocínio que eles acreditam no mid-tribulacionismo, e o pós-tribulacionismo. O que é pré? Pré, você que vai estudar, antes de entrar no primeiro ano, você entra no prézinho. A criança de 5 anos, 6 anos, vai para o prézinho, quer dizer que pré é antes da primeira série. Então, pré-tribulacionismo, o Senhor vai arrebatar a igreja antes da tribulação, entende? É essa linha que eu acredito, que eu creio, e a maioria dos irmãos crê. Não vai interferir em nada a tua salvação. Você só vai ficar surpreso, você que acredita no mid-tribulacionismo ou no pós-tribulacionismo, se o Senhor te arrebatar antes, você vai ficar surpreso. Tenho certeza disso. Eu também aposto que você não vai querer lutar com Deus para querer ficar na grande tribulação. Eu quero ficar durante, no mid, eu quero ficar no pós, depois do arrebatamento eu quero ficar. Você não vai querer. Tenho certeza disso, que você não vai suportar esse período da grande tribulação. Então, pré-tribulacionismo, Deus tira a igreja antes, arrebata antes da tribulação. E mid-tribulacionismo é durante. Eles creem que o Senhor vai arrebatar a igreja durante a grande tribulação. Não é, eu vou te provar por que não é depois. E tem uma maioria aí que acredita no pós-tribulacionismo, quer dizer, que Deus vai arrebatar a igreja depois da grande tribulação. A grande tribulação é 7 anos, meu querido. Vai suportar esses 7 anos aí de terror, de horror que vai acontecer? Você vai aguentar? Por que eu falo? Fiz até um esboço aqui, para os irmãos verem, se conseguir entender, ver. Está focando aí, pré, mid e pós. Pós. Nós somos pré. Deus tira o seu povo antes. Por que eu te provo? Se você pegar um contexto bíblico, você quiser uma referência bíblica, quando Deus disse para Noé que a maldade do povo multiplicou grandemente e que Deus ia destruir esse mundo, as almas, todo ser vivente, até o homem, os animais, tudo, Deus fala para Noé construir uma arca. E tá certo que Noé levou 120 anos para construir a arca, tudo bem, mas ele construiu e ele entrou na arca só depois que ele, os animais e a família dele estavam salvos dentro da arca, que Deus manda o dilúvio, 40 dias e 40 noites chovendo, aí matou todo mundo, desde o homem, as mulheres, os animais, tudo morreu, pereceram, só sobraram essas pessoas, 8 almas com Noé. Então Deus avisa, como no arrebatamento ele está avisando bem antes que vai ser o arrebatamento que vai acontecer. Então Deus avisa primeiro bem antes, muito antes, faz tempo que está sendo se falado que vai acontecer o arrebatamento e vai mesmo, tenho certeza disso. Deus avisou para Noé, Noé constrói a arca, entra na arca com a família e vem o dilúvio e aí perece todo mundo, certo? Segundo exemplo, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, que o pecado também estava grandíssimo, Deus, conversando com Abraão, falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Quer dizer, ele estava avisando para alguém antes. Deus sempre avisa antes. E Abraão disse, Senhor, tem uns parentes lá, tem família lá. Aí Deus fala, vou enviar meus anjos para tirá-los de lá.
porque o número de pessoas era muito pequeno. Então compensava tirar o pessoal de lá para depois destruir a cidade. Então Deus manda os seus anjos, tira a família de Ló de lá, fala para não olhar para trás, aquela coisa toda, e a mulher de Ló acabou olhando e virou uma estátua de sol, aquela história, você já conhece. Mas o fato é que Deus, quando vai destruir alguma coisa, quando vai vir um período de grande tribulação, alguma eventualidade muito grande, que vai perecer muita gente, Deus avisa antes e tira os seus antes. 2 exemplos bíblicos. E o terceiro, e não menos importante, é que a função de levar a igreja ao céu até o encontro de Jesus nos ares é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para convencer nós do pecado, para convencer o homem do pecado, para batizar com o seu Espírito Santo, dar os seus dons espirituais, ser o agente divino da cura, fazer aquela manifestação do Espírito, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, certo? E também uma da função, e mais importante é essa, o Espírito Santo está esperando só a ordem que Deus dá, é que ele que vai levar a noiva do Cordeiro à igreja, é ele que vai levar. A função de arrebatar a igreja é do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo arrebatar a igreja, ele também vai junto. E ele não vai ficar na terra. Porque no momento, quem impede o anticristo de se manifestar e a sua corja toda de fazer a barbárie que eles vão fazer aí na grande tribulação, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda está na terra. Por isso que o agente de Satanás aí, o anticristo, essa corja toda, não pode se manifestar como eles querem, na sua plenitude de força e fazer sinais, prodígios e maravilha, como eles vão fazer na grande tribulação, porque o Espírito Santo é o agente repelente que impede o anticristo de se manifestar agora. Por isso que nós cremos na pré-tribulacionismo, porque o Espírito Santo vai arrebatar a igreja e vai sair do planeta, e vai sair daqui da terra. Aí sim, o anticristo e a sua corja não vai ter ninguém para impedir ele, e também o Espírito Santo não vai ficar aqui durante um período da grande tribulação, olhando ele fazer essa barbárie toda, sem fazer nada. O Espírito Santo não vai ficar de braço cruzado. Entendeu? E nem após. E se for após a grande tribulação, para daí o Espírito Santo arrebatar a igreja, ele vê toda essa barbárie, essa atrocidade que vai ser acontecida aí, que vai acontecer aí, morrer muita gente. Você acha que o Espírito Santo vai ficar ali de braço cruzado, olhando tudo, vendo a barbárie que Satanás vai fazer, para depois arrebatar a igreja? Não. O Espírito Santo vai antes. É por isso que o anticristo não se manifesta, porque o Espírito Santo é uma força muito poderosa que impede a ação das trevas. A hora que o Espírito Santo sair daqui junto com a igreja, com a noiva do Cordeiro, aí as trevas tomarão conta deste mundo e será triste para você se ficar na grande tribulação. Vai ter salvação, vai, nos primeiros 3 anos e meio. Você só tem que negar a marca da besta, nem adorar ela, a sua imagem, nem receber o seu nome na testa ou na mão direita. Aí ele vai ceifar, você vai perecer na mão do anticristo, na mão da besta, você vai perecer, mas você estará salvo. Vai querer pagar esse preço? Então eu te aconselho a ficar firme com Jesus, eu te aconselho a andar nos caminhos retos, eu te aconselho a se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, ficar firme, e eu quero que você venha comigo e com a maioria do povo que crê no pré-tribulacionismo. Jesus vai tirar a igreja aqui da terra antes da grande tribulação, antes, porque o Espírito Santo é quem leva, e aí esse mundo vai já estar em trevas, que o Espírito Santo, que é a luz, que é a força máxima que impede a ação do mal, não vai estar aqui. Aí, rapaz, aí lascou. Aí o anticristo vai fazer o que quiser, vai ter total poder. Aí a barbárie vai começar. Aí vocês vão ver o que é bom para tosse, para quem ficar. Se apegue com Jesus, porque hoje a salvação é de graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é de graça. Vem para Jesus você também. Agradeço essa oportunidade, respondendo aí o meu amigo, o cantor Rafael Melo, que é uma benção. Esse menino estava com essa dúvida. Esse vídeo é para esclarecer a tua dúvida aí, tá bem? Compartilhe. Você gostou desse conteúdo? Tá bom? Se inscreva. Tem mais vídeo aí sobre o 666. Tem mais vídeo aí interessante. Tá bom? Compartilhe. Agradeço. Shalom, shalom. Fique com Deus e Deus
te abençoe em nome de Jesus.